Para entender como e por que as birras acontecem, é importante que a gente entenda o sistema nervoso central e o cérebro das crianças, e por onde passam as emoções. O cérebro infantil é dividido em 3 partes: primitiva, emocional e executiva. Para entendermos como a birra funciona e o que fazer para ajudar essa criança, veremos cada parte do cérebro. Começando pelo cérebro primitivo, ele é responsável pelas funções básicas de sobrevivência do nosso organismo. Imagine que você está diante de um leão e você precisa ou fugir ou enfrentar esse leão. E através disso, é ativado o sistema nervoso simpático em que te dá forças para fugir ou para matar. Então, o que acontece com o nosso corpo diante de uma birra, de uma explosão emocional, seja na criança, seja no adulto? Frequência cardíaca aumentada, pupila dilatada, músculos contraídos porque eu preciso de músculo para correr, mais pálido na periferia porque eu preciso de sangue em locais mais próximos do centro. A partir do momento que ela é tomada por esse cérebro primitivo, ela começa a ter taquicardia, pupila dilatada, contração muscular, contração de esfíncter. É um sinal de estresse e não tem essa conexão com o sistema executivo de executar coisas. Simplesmente reage. O cérebro emocional ou sistema límbico é onde ocorre o processamento das emoções e a formação das memórias. Vocês viram divertidamente em que as memórias vão ser guardadas lá durante a noite. É lá no sistema límbico que elas são guardadas. Portanto, a criança ainda não tem experiência de emoções, conhecimento sobre as emoções para conseguir nomeá-las e trazer a memória de uma situação em que ela teve que ter outras ações para não ter aquela explosão. Então imagina que a criança tem medo, mas ela ainda não experimentou e não vivenciou a coragem para resgatar essa coragem na memória e fazer com que ela consiga transpor esse medo. A mesma coisa da raiva. Agora ela só está sentindo, ela ainda não teve experiência de outras vezes que ela acessou a raiva e a mãe, o pai, a avó, o cuidador principal conseguiu direcionar essa criança a extravasar a raiva, socando o travesseiro, gritando no travesseiro, batendo no travesseiro, ou simplesmente, dependendo da criança, respirando. Uma criança mais velha que já experimentou isso, ela vai trazer da memória como ela conseguiu passar por isso. Mas as crianças pequenas não vivenciaram e não têm desenvolvimento cerebral para fazer essas conexões do primitivo para o límbico. Conforme nós vamos ajudando, isso vai se tornar mais natural quanto mais passar o tempo. Por isso, todas essas orientações e conhecimentos que a gente está passando para vocês agora não serão automáticas, não serão mudadas agora, nesse momento. E sim, ao longo de repetição, conhecimento, repetição, até o momento que você vê o resultado. O neocórtex, ou córtex executivo, como o próprio nome já diz, ele é o responsável pela execução da ação. É o mais recente e começa o desenvolvimento do córtex primitivo, aumenta para o sistema límbico e a partir dos 25 anos, nosso córtex executivo está completamente formado. É a parte do cérebro que nos permite comportamentos racionais e ponderados. Por essa área, só terminar o seu desenvolvimento aos 25 anos, é impossível eu esperar que a criança tenha esse julgamento e esse autocontrole sobre o sistema primitivo e límbico. Ela vai transitar entre sistema primitivo e límbico e, a partir do crescimento e desenvolvimento, ter recursos para fazer novas conexões
no sistema executivo, no neocórtex. Lembra que eu falei que há uma separação e ainda uma não conexão entre os cérebros, entre as partes do cérebro? Por isso, não adianta tentar explicar o que está acontecendo naquele momento da birra, naquele momento de explosão emocional, porque essa criança não vai te ouvir. A única coisa que o seu filho sente é que ele está em perigo e precisa sobreviver. E o perigo, para você, pode ser mínimo, mas para ele é a pior coisa do mundo e ele está se sentindo ameaçado e em perigo e por isso precisa dessas reações. A principal diferença do cérebro da criança e do adulto é que o adulto consegue antecipar situações através do autoconhecimento, através de percepção, reconhecer o sentimento, as emoções e tomar a ação antes de ser tomado pela amígdala, ativado o sistema simpático e ser desconectado o neocórtex ou o córtex executivo com o córtex primitivo. Algumas vezes nós adultos também fazemos birra. Quantas vezes você fica sem falar com o seu esposo? Você bate a porta do carro, bate a porta da casa, fecha uma gaveta, fica toda hora fazendo... Por quê? E não consegue ouvir quando a pessoa tenta conversar com você naquela hora. Porque você não consegue, não conseguiu fazer conexão de um com o outro. Você está tomado pelo sistema nervoso simpático e através de técnicas suas, de pessoais, você em algum momento vai conseguir se acalmar, diminuir esse sistema simpático, ativar o parasimpático, em que diminui o estresse, diminui todas aquelas sensações e você começa a pensar e raciocinar o que aconteceu, como seria diferente, o que ele fez, o que eu fiz, qual ação tomar frente a isso. Portanto, adultos também fazem birra. Adultos também têm explosões emocionais. A única diferença é que nós não nos jogamos no chão, mas a gente faz a birra de uma outra forma. Nós mostramos o nosso descontentamento e a nossa explosão emocional de outras formas. Presta atenção quando isso acontece com você e faça essa autoanálise para a gente poder conversar sobre isso em outras aulas.